Yuta era um perdedor amargo que não acreditava no amor. No entanto, tudo muda quando seu pai se casa novamente. Ele acaba com uma meia-irmã atraente que quer ter bebês proibidos com ele. A história começa quando o pai de Yuta, de repente, lhe diz que está pensando em se casar novamente. Isso choca Yuta. O velho então revela que a senhora em questão é uma bartender que recentemente cuidou dele quando ele desmaiou por excesso de bebida. Ele promete apresentá-la a Yuta depois que terminar o trabalho do dia. Embora Yuta sinta que seu pai está tomando uma decisão precipitada, ele aceita, desde que o velho esteja feliz. Ele afirma que não se importaria com o relacionamento deles e continuará fazendo o que faz de costume. Mas seu pai lhe diz que as coisas vão mudar muito. Ele terá uma meia-irmã. Assim, mais tarde naquela noite, ele se junta ao pai em um restaurante para conhecer sua nova madrasta e meia-irmã. Lá, ele fica chocado ao ver que a meia-irmã, chamada Saki, é na verdade uma garota má comparada à foto antiga que viu. A mãe de Saki, a Kiko, percebe a reação de Yuta e pede desculpas por enviar uma foto antiga. Ela afirma que Saki não é o tipo fotogênico e tudo o que tinha era uma foto velha. Mais tarde, os novos meio-irmãos saem para tomar algo quando Saki se abre com Yuta. Ela se sente aliviada por ele não ser o tipo assustador com base no que viu até agora. Ela também acha impressionante que Yuta está trabalhando diligentemente para economizar para a faculdade e tem boas notas. Apesar disso, para contra-atacar, Yuta brinca que caras assustadores podem ser bastante inteligentes, o que faz Saki rir. Não muito depois, Saki tenta conversar em particular com Yuta. Yuta fica satisfeito por já ter ganhado a confiança dela no pouco tempo que passaram juntos. Saki vai direto ao ponto e lhe diz que não espera nada dele, então ele também não deve esperar nada dela. Ela espera que ele entenda de onde vem. Ouvir isso o deixa aliviado, e ele deixa ela saber disso. Ele também a incentiva a manter essa energia, porque ele não espera nada dela também. Na semana seguinte, o pai de Yuta limpa nervosamente o apartamento em antecipação à chegada de Saki e Akiko. Justo então, a campainha toca de repente. Yuta recebe Saki e Akiko, e Akiko fica muito impressionada com o aroma do apartamento, não sabendo que Yuta e seu pai estavam limpando o apartamento há dias. Yuta mostra a Saki seu novo quarto. Saki fala sobre como costumava dividir um apartamento de um cômodo com sua mãe. Yuta se sente mal e pede desculpas a ela por ter que compartilhar um apartamento com dois caras que acabou de conhecer. No entanto, Saki não se importa muito com isso. Ela apenas pergunta por que ele está sendo tão formal com ela. Em vez disso, ele explica que provavelmente é porque eles têm a mesma idade. Mas Saki não gosta disso. Ela quer que ele relaxe ao seu redor e seja ele mesmo. Yuta concorda com o pedido dela e decide deixar de lado as formalidades. Ele continua a ajudá-la a arrumar seu quarto até que, acidentalmente, ele cai. Ele se levanta e vê que está segurando o que Saki usa para embalar seus produtos lácteos. Envergonhado, ele rapidamente solta, fazendo com que os outros riam dele. A arrumação continua até a noite. Enquanto faz isso, ele descobre que, na verdade, estuda na mesma escola que Saki. Ele então lhe diz que fará o possível para evitá-la na escola. Embora Saki não veja razão a princípio, ela percebe que será melhor se fizerem isso. Antes que ela possa começar a explicar, ele de repente recebe uma ligação e se afasta para atendê-la. No dia seguinte, Yuta retoma o trabalho. Shiori, sua colega de trabalho, tira sarro dele por ele estar cheirando a garota, já que ele tinha falado sobre Saki antes. Ela deduz que Saki deve ter se mudado. Então, ela começa a provocá-lo ao saber que Saki é bonita, mas ele não acha que é hora de se distrair com tais pensamentos. Ele está mais estressado sobre como devem agir como irmãos. Quando retorna ao apartamento, vê Saki sentada na sala de estar. Mesmo que ele se surpreenda, anuncia que está em casa. Infelizmente, Saki não sabe como responder. Ela e sua mãe tinham horários opostos e nunca se cumprimentavam quando chegavam em casa. Embora ela afirme ter um bom relacionamento com a mãe, hoje é a primeira vez em um tempo que foram às compras juntas. Ela adorou. Ouvir Saki se abrir assim faz Yuta sentir que eles têm uma boa dinâmica. Como já está tarde, ele vai se refrescar no chuveiro. Não muito depois, Saki ouve de repente um som vindo do banheiro. Ela fica surpresa ao ver que ele realmente a está ajudando a manter a água quente. É para quando ela quiser tomar seu banho na manhã seguinte. Yuta sai do seu quarto. Ele vê Saki lavando os pratos. Como um bom irmão, ele pergunta se ela teve uma boa noite de sono. Ele descobre que ela teve. Ela também o agradece pelo gesto gentil com a água.
No entanto, ela diz para ele não fazer isso novamente. Surpreso, ele se pergunta o porquê. Saki explica que isso só vai ser um desperdício de água. Ela, então, se desculpa para ir à escola. Ele a observa sair, se perguntando que tipo de garota ela é. Mais tarde, naquela manhã, Yuta observa Saki do topo do prédio da escola. Maru, seu melhor amigo, o interrompe, pensando que Yuta está procurando maneiras de conquistar Saki. Maru diz a ele para desistir da ideia. Yuta garante que não é assim. Ele acrescenta que não é bom o suficiente para conquistar uma garota tão bonita. Mas Maru tem uma razão completamente diferente. Aparentemente, há um rumor sobre Saki mantendo vários caras em troca de algum dinheiro. Seu cabelo loiro, múltiplas piercings e olhar ameaçador não a deixam com uma boa impressão entre os outros alunos. Yuta não acredita no rumor a princípio. No entanto, quando ouve Maru falar sobre como vários caras confirmaram a história, ele começa a acreditar. Durante as aulas de tênis mais tarde naquele dia, Yuta, de repente, interrompe Saki. Ela está ouvindo música. Ele pergunta se ela vai faltar à aula. Surpresa, ela pergunta por que ele está conversando com ela. Ela descobre que ele fica preocupado quando alguém que conhece tenta faltar às aulas. Enquanto continuam a conversar, Yuta informa que a razão pela qual escolheu as aulas de tênis é que não há jogos em equipe. Ele não gosta de depender de alguém para algo. Em resposta, ela compartilha que eles têm o mesmo sentimento sobre o motivo de terem escolhido o esporte. No entanto, a razão dela é que ela gosta de manter distância das pessoas. Preocupado, Yuta pergunta se ela tem dificuldade em se encaixar na turma. Ele não espera que uma garota como ela tenha tais problemas. Ela responde que as pessoas a deixando em paz lhe dá mais tempo para si mesma, como ouvir música. Após as aulas do dia, Yuta retorna para casa. Ele encontra a mãe de Saki na entrada, se preparando para ir ao trabalho. Ele descobre que ela já havia feito o jantar. Embora se sinta mal por colocá-la sob tanto estresse, ela o tranquiliza que está tudo bem. Em seguida, ela se despede e o avisa para cuidar de Saki. Ele sente que a responsabilidade é grande, mas concorda em fazê-lo. Algumas horas depois, Saki entra em seu quarto para informar sobre sua chegada. Ao ver que ele está estudando, ela o ajuda a acender as luzes para evitar problemas de vista. Como ela acha que ele está se saindo muito bem equilibrando a escola e o trabalho, pergunta se ele conhece algum emprego de meio período fácil que pague bem. Ela adoraria seguir seus passos. Ele responde que pode ser bem difícil conseguir tais empregos. Isso a decepciona, pois ela terá que continuar se vendendo. Ao ouvir a palavra vender, Saki rapidamente se alerta. Ele a aconselha a cuidar melhor do corpo dela. Ela afirma que já faz isso, e é por isso que quer ganhar muito dinheiro para manter o padrão. Isso faz com que ele sinta que ela está começando a parecer uma causa perdida. Ele pergunta se ela consegue dizer tal afirmação na frente da mãe. Ela diz que sim, e que a mãe até vai ficar feliz com isso. Isso o leva a se perguntar que tipo de família eles são. Então, ela pergunta se o pai dele não ficou empolgado quando ele começou. Ele finalmente percebe que ela estava realmente falando sobre seu emprego de meio período e não sobre o que ouviu de Maru. Mais tarde naquela noite, enquanto se sentam para o jantar, ele pede desculpas por ser insensível. Ela o assegura que está tudo bem. Ela já sabe sobre o rumor louco e como as pessoas se incomodam com o jeito que ela se veste, mas ela se veste assim para se defender e sobreviver na sociedade. Para provar seu ponto, pergunta se ele viu a mãe dela sair de casa. Quando ele confirma que sim, ela pergunta se ela parecia bonita ao ir trabalhar. Aparentemente, a mãe dela não foi para a faculdade. A maioria das pessoas se pergunta por que uma mulher tão bonita como a mãe dela trabalha à noite. As pessoas chegam ao ponto de chamá-la de estúpida por tentar usar sua aparência para tudo. Isso faz Yuta exclamar que é um absurdo. Concordando com sua afirmação, ela continua a falar sobre como as pessoas rotulam as mulheres que não são bonitas, mas inteligentes, como snobs supereducadas. Elas rotulam as mulheres bonitas como burras pegadoras de ouro, que usam seus corpos para avançar na vida. Então, ela decide ser diferente vestindo essas roupas. Como uma espécie de armadura, ela quer parecer perfeita e se destacar. Antes de começar a se preocupar em ser perfeita na escola e no trabalho, ele pergunta se isso não será cansativo para ela. Ela garante a ele que, desde que possa provar que estão errados, vale a pena. A conversa logo muda para ela tentando conseguir um emprego para ser independente. Ele a assegura que irá verificar a possibilidade de arranjar um emprego decente para ela. Como ela não gosta de dever favores a ninguém, diz a
ele para não se preocupar com isso. Ele pede que ela prepare uma refeição em troca de ajudá-la a conseguir um emprego. Na manhã seguinte, Yuta sai do seu quarto e vê Saki cozinhando na cozinha. Confuso, ele pergunta do que se trata. Quando descobre que ela está fazendo isso por causa do acordo que fizeram ontem, explica que se referia ao jantar e não ao café da manhã. No entanto, Saki tem uma política pessoal de dar mais do que recebe. Por isso, planejou fazer o café da manhã durante o jantar. Mais tarde naquela noite, Yuta informa Saki para tentar depender mais da família. Eles tiveram uma conversa sobre ser independente com Shiori no trabalho durante o dia. Ao ouvir isso, Aki informa a ele que não sabia que ele tinha amigas próximas. Isso surpreende Akia porque ele não pode acreditar que foi isso que ela tirou de toda a explicação. Ela então lhe diz que está torcendo para que eles se entrosassem antes de ficarem sérios. Ela fala sobre como ainda quer ser autossuficiente, mesmo que o que Shiori disse seja correto. No dia seguinte, a caminho da escola, ele vê Saki com fones de ouvido. Ela está completamente alheia ao fato de que está prestes a caminhar em direção a um caminhão. Quando ele a salva, a repreende por não ser cuidadosa o suficiente. Isso gera tensão na relação que está se formando entre eles. Saki apenas o ignora durante as aulas de tênis. Mais tarde, na escola, 3 dias depois, Yuta está deitado em sua cama pensando sobre como Saki trouxe sua amiga Maya para o apartamento deles sem avisar no dia anterior. Embora Saki tenha se desculpado pela intrusão repentina e culpado por não conseguir contatá-lo antes, porque não tinha o número do celular dele, Maya já sabe que eles agora são meio-irmãos. Ele aprendeu que abordá-la durante as aulas de tênis para conversar teve um grande impacto na Maya descobrir isso. Ele se desculpou por não ter sido cuidadoso o suficiente, mas Saki apenas pediu o número do celular dele em troca. Mais tarde, ele se junta aos outros para o café da manhã. Ele fica impressionado com a refeição que a mãe de Saki fez. Após a refeição, ele lava a louça. Ele pergunta a Saki e a mãe dela se seria correto adicionar suas roupas à lavanderia da semana. A mãe de Saki responde que está tudo bem ela fazer a lavanderia sozinha. No entanto, ele é modesto demais para que ela faça isso. Ela então começa a falar sobre as roupas delicadas envolvidas na lavanderia. Percebendo que ele não tem ideia do que ela está falando, ela lhe assegura que ela e Saki cuidarão disso. Ela também informa que ele irá lavar as roupas íntimas de seu pai. Ela pergunta se deve lavar as dele também. Isso o pega completamente despreparado. Ele não consegue acreditar como ela disse isso tão casualmente. Depois disso, ele vai para a escola com Saki. Ela se desculpa pela pergunta insensível da mãe dela. Afinal, ele pode ter preferido as roupas de seda das mulheres. Ela então continua sua suposição. Ela fala sobre como ele deve ter preferido se arrumar em particular, porque nunca a pegou com kits de maquiagem. Ele rapidamente diz a ela para segurar os cavalos por um segundo. Ele a alcança para garantir que ele não é uma drag queen. Aquela noite, ele volta e verifica o quarto de Saki para ver se ela já voltou. Ele só vê as roupas íntimas dela entre outras roupas em seu cabide. Quando ela de repente o interrompe para anunciar que está de volta, ele corre para seu quarto envergonhado. Ele alega que vai trabalhar. No trabalho, ele recebe de repente uma mensagem dela. Ela pergunta se seus olhos cultos estavam realmente tendo um momento com as roupas íntimas dela. Quando ele volta para casa e ela continua a importuná-lo, ele confirma que sim. Ela lhe entrega uma xícara de chá, o que o deixa confuso, porque ele pensou que estava frito. Ela então o informa que seus olhos sendo atraídos para as roupas íntimas dela é uma ação reflexiva. Ela não acha que ele seja o tipo de cara que não aprende com seus erros. Ouvir isso o deixa aliviado. Ele diz a ela que, embora tenha sentido a vontade de roubá-las, ele sabe que é melhor não agir nisso. No dia seguinte na escola, durante as aulas de tênis, Maya se aproxima dele para provocá-lo. Ela o chama de... Ele manda uma mensagem perguntando se algo aconteceu com ela. Ele não recebe resposta até tarde da noite, enquanto trabalha na livraria. Ela apenas enviou um não mais tarde. Os dois se acomodam para um jantar silencioso, já que os pais deles ainda não voltaram do trabalho. Após o jantar, ela toma seu banho, arruma o cabelo e vai até o quarto dele, sem roupas. Pergunta se ele está disposto a fazer algumas brincadeiras. Saki realmente tem mantido um diário de seus dias desde que começou a viver no apartamento de Yuta. Quando foram apresentados, ela ficou aliviada ao perceber que o cara não era uma pessoa ruim, considerando como ele a recebeu. Quando começaram a se conhecer, ela descobriu que ele acreditava nos rumores sobre ela. Isso a deixou um pouco irritada, embora ela entendesse o porquê. No entanto, quando ele a repreendeu por não ter cuidado na estrada, ela ficou muito envergonhada. Ela realmente estava ouvindo aulas de inglês em seus fones de ouvido. Eventualmente, conseguiram superar aquele momento awkward quando Maya visitou o apartamento. Ela até conseguiu o número de contato dele ao final daquele dia. Eles continuaram a se conhecer, mesmo após o fiasco da roupa íntima.
Ela percebe que todos os pensamentos dele são algo com o que definitivamente se relaciona. Isso a deixou um pouco desconfortável. Agora, de volta ao quarto dele, ele a avisa que ela está agindo exatamente como as garotas que ele não gosta. Então, pergunta se ele achava que ela não gostava quando garotas tentam usar sua aparência como armas para se destacar. Ele a cobre com roupas e aponta que se ela não consegue provar que as pessoas estão erradas de uma maneira que não dependa do fato de ela ser mulher, então não faz sentido ela tentar fazer a diferença. Isso a faz abrir-se sobre como seu pai costumava ser um cara realmente legal até que a empresa dele faliu. Então, ele parou de confiar nas pessoas. Sua mãe teve que assumir como a nova provedora, mas ele também não gostou disso. Seu pai sempre menosprezava o trabalho da mãe. Embora ela entendesse que seu pai estava passando por um momento difícil, não gostava do fato dele descarregar sua frustração na mãe. Ele compreende completamente de onde ela vem, porque sua mãe também traiu seu pai. Isso fez com que ele e seu pai ficassem paranoicos em relação às mulheres por um tempo. Ouvir isso a deixa feliz por terem muito em comum, até mesmo as partes quebradas. Ele concorda com ela sobre isso. Ele também deixa claro para ela que, apesar das partes quebradas, ainda sente que eles vão se dar bem como irmãos. Ela entende que ele está tentando estabelecer limites entre eles. Ele não quer que ela faça isso de novo. Quando ele sugere que ela o chame de irmão mais velho, ela apenas ri e se despede. No entanto, quando é hora de escrever em seu diário, ela explica que não consegue chamá-lo de irmão mais velho. Isso significa que ela provavelmente começará a depender dele para tudo. Ela é muito independente para isso. Quando o chama pelo nome, sente uma sensação indescritível no peito. É muito diferente de como se sentiria se o chamasse de irmão mais velho. Assim, percebe que pode ter começado a se apaixonar por ele. 3 dias depois, Yuta volta para casa da escola e encontra Saki já o esperando. Ao vê-lo, Saki imediatamente se aproxima e literalmente pede que ele a ensine literatura inglesa. Ela diz que é péssima na matéria. Quando os dois se sentam para organizar suas roupas, ela aproveita para explicar como nunca entende o que os personagens dos romances que lê sentem. Ela então informa a ele como é importante para ela passar na recuperação. Se falhar novamente, terá que fazer aulas de recuperação durante as férias de verão. Ela planeja trabalhar durante as férias de verão e não quer que nada atrapalhe isso. Ele então se oferece para ajudá-la a estudar se ela estiver de acordo. Ela agradece a ele. Mais tarde, à noite, Yuta se senta com Saki para analisar seu trabalho. Ele descobre que ela tem dificuldades na parte de romance do teste. Pergunta qual parte ela acha mais difícil. Ela aponta como nunca entende o que os personagens principais do romance estão pensando ou os motivos por trás das escolhas que fazem. Percebendo que isso pode ser mais complicado do que pensava, ele pergunta se ela pelo menos sabe que o protagonista masculino do romance se apaixonou pela protagonista feminina. Isso a surpreende, então pergunta se ele quer dizer isso romanticamente. Ele responde que ela deve lembrar que o protagonista masculino fica com ciúme sempre que rapazes tentam se aproximar da protagonista feminina com a esperança de fazer com que ela faça barulhos felizes para eles. Saki diz que se isso o incomoda tanto, ele deveria ter resolvido isso com ela. Mas Yuta afirma que pode ser psicologicamente desafiador para ele dizer isso para a garota. Ele sente que não se importa em machucá-la. Mesmo assim, Saki acha estranho as pessoas que escondem seus verdadeiros sentimentos. Yuta tenta explicar perguntando se ela consegue imaginar uma situação em que não pudesse expressar seus sentimentos. Talvez seja como a primeira vez que ela se apaixonou. Infelizmente, Saki nunca esteve apaixonada, e Yuta também não. Eles não podem depender de sua explicação para salvar as notas de Saki. Ele então sugere que tentem outra lógica. Ele aborda a literatura moderna como se fosse um quebra-cabeça matemático, já que ela é boa em história. Sugere que pode ser mais fácil para ela entender a literatura moderna se lembrar do contexto histórico em que o romance foi escrito. Ela deve tentar relacionar esse conhecimento ao romance para melhor compreensão. Saki vê razão no que ele diz e concorda com sua sugestão. Ele a incentiva a começar a praticar algumas questões antes da prova de recuperação. Ouvir isso faz com que a pressão da prova de recuperação a atinja. Ela pergunta a ele se acha que pode se sair bem na prova de recuperação. Yuta a assegura que ela vai, e ela promete dar o melhor de si na prática. Depois de praticar por horas, Saki confirma com Yuta que ela se saiu bem na questão de prática que acabara de resolver. Isso a faz suspirar de alívio. Yuta também a informa que, se ela dominar os romances recomendados, a prova
prova de recuperação deve ser fácil. Na manhã seguinte, Saki continua se preparando para sua prova de recuperação. Nesse momento, Yuta sai de seu quarto e ela se levanta para preparar o café da manhã para ele. Ele diz a ela para se sentar, afirmando que vai pegar algo para comer, assim ela pode se concentrar nos estudos. Saki não fica satisfeita com isso devido ao acordo deles de sempre preparar a refeição. Ela se comporta como sua instrutora e lhe diz para se concentrar nos estudos, já que ele quer que ela se saia bem no teste. Mais tarde, na escola, Yuta pesquisa na internet maneiras de ajudar Saki a estudar melhor. Maya o vê à distância. Então, ela se aproxima sorrateiramente, mas ele está tão concentrado no celular que não percebe. Quando ela finalmente o chama de Wan-chan, ele se assusta. Ao ver que é apenas Maya, ele relaxa um pouco. Mas Maya começa a cheirá-lo como uma cadela no cio, porque adora seu cheiro. Suas ações o deixam desconfortável. No entanto, Maya afirma que agora estão mais próximos, já que conhece seu pequeno segredo. Então, ela continua a provocá-lo, chamando-o por diferentes nomes associados a Oni-chan. Yuta aponta que ela está bastante animada hoje. Ela afirma que é porque terminou seus exames. Yuta então descobre que, por trás de sua personalidade estranha, ela é na verdade a melhor da classe. Ele aproveita a oportunidade para pedir ajuda sobre como fazer Saki estudar de forma mais eficiente para seu reteste. Maya fica emocionada ao ver que Yuta realmente presta atenção em Saki. Assim, ela concorda em ajudá-la. Ela menciona que música de fundo a ajuda bastante a estudar. Porém, ela não tem recomendações porque só escuta o que toca. Mais tarde, à noite, depois que ele termina seu turno na livraria, Yuta anuncia a Shiori que está prestes a sair, apenas para vê-la descansando. Shiori então reclama que se sente exausta. A loja está tão cheia que o ar-condicionado não tem efeito. Ela também está cansada de ter que carregar livros. Ela pede para que ele a cuide para recuperar suas forças. Mas ele ignora seu pedido e sai. Isso faz com que ela comece a criticar ele por abandoná-la por uma nova garota, referindo-se a Saki. Ele para em seus passos e volta até ela. Como ela pede para ele contar qualquer novidade sobre ele e Saki, ele se abre e diz que não há novidades, mas adoraria ouvir o conselho dela sobre algo. Não muito depois, eles se acomodam para conversar sobre isso. Shiori descobre que ele está procurando música de fundo para ajudar Saki a estudar. Ela então recomenda a que usa e oferece seus AirPods para que ele ouça em alta qualidade. O som que ele ouve o agrada enquanto caminha para casa depois do encontro. Quando chega em casa, ele dá a Saki a chance de ouvir a música. Ela acha o som realmente ótimo. Ele sugere que ela use isso como música de fundo ao estudar. Ela também descobre que Shiori apresentou a música a ele e fica um pouco com ciúmes. Ela então tenta confirmar a proximidade deles. Ele apenas avisa que eles costumam compartilhar muitos turnos juntos. Como ela tem feito um bom trabalho preparando as refeições, ele espera que seu simples gesto retorne um pouco do favor. Ela o agradece e promete ouvir. Depois, ela vai para seu quarto. Mas antes de finalmente entrar, ela se vira e lhe diz boa noite. Ele responde com um leve sorriso no rosto. No fim de semana seguinte, Yuta continua seu trabalho na livraria. Ele e Shiori começam a arrumar um novo pedido de livros que acaba de chegar. Ele descobre que o livro foi recentemente adaptado para um filme. Ele explica o que acontece no livro. A história é sobre um cara que vê uma garota carregando um violino antigo em um parque à meia-noite. No entanto, caras do passado da garota sempre a perseguem quando a veem com o violino. Enquanto desvenda o mistério por trás do instrumento, o cara se junta à garota em uma jornada através do tempo e do espaço. Depois de terminar a leitura, ele sugere que coloquem o livro com a capa virada para fora. O filme do livro ainda está em alta nos cinemas. Shiori concorda. Enquanto isso, Shiori sugere que eles assistam ao filme após terminarem seus turnos. Ele concorda, dizendo que vai mandar uma mensagem para seus pais informando. Quando eles terminam o trabalho, seguem para o cinema para assistir ao filme. No caminho, Shiori pergunta se ele vai mandar uma mensagem para Saki, para que ela não fique preocupada. Ele recusa, porque duvida que Saki fique preocupada com ele. Dentro do teatro, eles começam a assistir ao filme. Veem como o protagonista masculino encontra a protagonista feminina uma noite em um parque. A garota lhe dá o violino porque não quer que os caras interessados no violino o peguem. O cara pergunta sobre o que a garota está tentando falar, mas ela o interrompe no meio da conversa. Ela continua a implorar para que ele pegue o violino, porque só lhe restam 6 meses de vida. Juntos, eles viajam no tempo para o passado e começam a fugir dos caras que tentam pegar o violino. O cara se pergunta por que os outros caras estão perseguindo o instrumento como se fosse algo precioso. Eles parecem desesperados para colocá-lo nas mãos.
A garota explica que provavelmente isso acontece porque o violino é realmente antigo. Por algum motivo, aqueles caras que os perseguem exalam um cheiro de antiguidade. Essa afirmação arranca risadas do público no cinema enquanto continuam assistindo a louca aventura. O filme logo termina de maneira triste. O cara pergunta à garota, que agora está doente na cama, se há algum lugar que ela adoraria ir antes que ela morra. Embora a garota esteja fraca, ela agarra a mão dele. Enquanto isso, Shiori está sendo observada por Yuta para ver se ela está chorando. Mas Shiori está apenas concentrada no filme. Após o filme, Yuta acompanha Shiori até em casa. No caminho, ela promete que deve a ele uma por tê-la acompanhado de volta. Yuta diz que não é nada demais, mas ela insiste. Assim, ela o deixa em paz. Não muito depois, eles param em uma máquina de snacks. Shiori compra uma bebida enlatada para ele. Vendo como ele abre a bebida, Shiori elogia as habilidades dele. Deseja ter gravado o processo para que o mundo todo pudesse ver. Mesmo ele pedindo que sua privacidade seja protegida, ela continua falando sobre como o vídeo teria mais visualizações do que o último vídeo que a ex dele postou nas redes sociais. Ele responde que não é nada para se gabar. Isso faz Shiori comentar sobre como ele é realmente divertido de estar junto e sempre gentil com ela. Ouvir isso faz ele se perguntar o que a afetou para deixá-la tão emocional. Ela decide fazer uma pequena brincadeira para aliviar o clima. De repente, diz a ele que lhe restam 6 meses de vida, assim como a personagem do filme que assistiram. Ele sabe que ela está claramente mentindo, mas finge que acredita. Estende as mãos para ela segurar e informa que deve segui-lo. Logo, a máquina de snacks interrompe a atuação deles. Os sentidos de Shiori de repente se ligam e ela se abaixa para cobrir o rosto. Após sua pequena atuação, informa a ele que agiu assim porque a vista atual lembra o parque do filme. Ele confirma isso e faz uma piada sobre como a única coisa que falta é o fato de que ele não pode viajar no tempo. Eles então continuam a andar até que ele a acompanha até sua rua. Ao se despedirem, ele a agradece por ajudá-lo com a música de fundo, destacando como isso deixou Saki feliz. Shiori pede que ele envie lembranças para Saki. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Saki pergunta se ele foi ver um filme na noite anterior. Ele fica surpreso ao ver que ela percebeu. Responde que foi e menciona o nome do filme. O título faz Saki perceber que ela já viu o comercial do filme antes. Ela pede opiniões. Yuta confirma que o filme é realmente muito bom e o recomenda. Mas Saki ainda tem uma prova chegando, então decide ler o livro em vez disso, já que ajudará em sua nota de literatura. Então, ela solta o que está a incomodando, perguntando se ele está tendo um caso com a colega de trabalho. Ouvir isso faz ele derramar o chá que estava bebendo. Depois disso, ele confirma que Shiori é apenas uma colega de trabalho. Ela então descobre que eles ficaram próximos por causa do amor compartilhado pelos livros. Ela também considera ler livros. Mais tarde, à tarde, quando Yuta retoma seu turno na livraria com Shiori, Shiori vê de repente uma garota sem ideia tentando encontrar um livro. Ela vai até ela. No entanto, a garota sem ideia é Saki. Yuta chama seu nome surpreso. Ao ouvir que ela é a meia-irmã de Yuta, Shiori começa a ser gentil com ela. Ela se oferece para ajudar com qualquer livro que ela esteja procurando. Confusa, Yuta pergunta quem ela é. Ele descobre que ela é a infame colega de trabalho de Yuta. Saki então explica que está ali para pegar um guia de estudo e o romance do filme que assistiram. Ela também pede a Yuta para recomendar alguns bons livros, já que ele leu muitos para ajudá-la a estudar. Ele concorda. Logo depois, ele a ajuda a escolher alguns livros e a direciona para onde pode encontrar o guia de estudo. Saki agradece a ele pelo bom trabalho. Enquanto ela se prepara para sair, ela se vira segundos depois para informá-lo que ele está bom em seu avental, deixando-o envergonhado. Não muito depois, Shiori se acomodou na sala de descanso para contar a Yuta como Saki é bonita. Enquanto isso, ela apresenta Saki a Yuta, afirmando que ela é a verdadeira prova. Mas Yuta não a vê dessa forma porque ela é sua irmãzinha. Sem que ele soubesse, Saki estava realmente ouvindo a conversa deles. Quando ela ouve isso, ela sai triste. Na escola no dia seguinte, Yuta rapidamente informa Maru que ele só fez perguntas sobre estudo. Surpreso, Yuta responde que considerará isso quando finalmente conseguir coragem para se aproximar de uma. Mas Maru mantém sua posição, especialmente porque o rumor também envolve ela, chamando-o de Oni-chan. Ouvir isso o deixa sem palavras. Ele terá que começar a explicar desde o início, o que envolverá mencionar seu relacionamento com Saki. No entanto, Maru apenas o aconselha a procurá-lo se precisar de conselhos sobre como se dar bem com garotas.
Maru se aproxima de Yuta para confirmar se os rumores sobre ele e Maya se tocando são verdadeiros. Depois das aulas naquele dia, ele segue para casa. Maya se aproxima dele de repente. Felizmente, Saki se junta a ele segundos depois e fica contente que os dois estejam juntos. Maya então sugere de repente que todos voltem para casa juntos. Surpreso, ele se pergunta por que Maya gostaria de segui-lo. Maya avisa a ele que é a melhor hora para visitar a casa de Saki. Ao ouvir isso, a surpresa dele se transforma em confusão. Saki se desculpa no caminho de casa. Ela diz que pediu a Maya para ajudá-la a estudar em casa em preparação para o teste do dia seguinte. Chegando em casa, Maya começa a agir como se fosse a dona do lugar. Isso faz Saki pedir desculpas em nome da amiga. Yuta, sendo gentil como sempre, deseja boa sorte a ela nos estudos. Depois, ele entra no seu quarto e suspira fundo. Ele sabe que vai ser uma longa noite. Por outro lado, Maya começa a ensinar Saki literatura moderna na sala. Mais tarde, Yuta interrompe a aula ao acender a luz da sala. Isso faz Saki se levantar para se preparar para o jantar. No entanto, Yuta a assegura de que ele vai cuidar disso sozinho. Ela deve se concentrar em seus estudos. Saki agradece pelo gesto gentil e volta ao seu trabalho. Maya decide aproveitar a oportunidade para provocá-lo por ser um bom material de marido. Logo depois, Yuta começa a pesquisar na internet como cozinhar uma boa refeição. Ele se preocupa em acabar queimando a cozinha. Enquanto continua pensando no que fazer, Maya se junta a ele na cozinha. A princípio, ele pensa que ela quer uma bebida da geladeira, então ele começa a orientá-la. Mas ela o interrompe no meio do caminho. Ela só quer ver o que ele está fazendo na cozinha. Mesmo se sentindo envergonhado, ele explica como está difícil encontrar uma receita. Maya decide ajudá-lo. Ela chama Saki para confirmar se ela está bem em revisar sozinha. Após receber a confirmação de que Saki ficará bem, Maya se volta para Yuta. Ela promete surpreendê-lo com um gostinho de seus poderes de dona de casa. Então ela pesquisa receitas online e começa a ensinar Yuta como fazer. É como se ele estivesse se inscrevendo em um tutorial de culinária. Enquanto isso, Saki continua a se concentrar em seus livros. Ela ouve a música de fundo que Yuta conseguiu para ela. Logo depois, Maya pergunta a Yuta se o relacionamento dele com Saki é estritamente de irmãos ou o tipo que pertence àqueles cantos cultos da internet. Yuta responde que isso só complicaria as coisas se fosse. Maya então decide agir como a advogada do diabo. Ela aconselha que ele vá em frente, já que eles não são parentes de sangue. Yuta recusa seu pedido. Ele ignora suas repetidas afirmações de que Saki gosta dele. A discussão se arrasta até a comida ficar pronta. Após Maya deixar o apartamento, Yuta e Saki se sentam para jantar. Enquanto comem, Saki agradece a Yuta por ter se esforçado tanto para preparar uma refeição tão decente para ela. Yuta aceita sua gratidão e pergunta sobre o progresso nos estudos dela. Ele descobre que está indo muito bem. Embora Maya critique seu método de estudo como indireto e ineficiente, Yuta se sente desanimado com isso. Saki o tranquiliza, dizendo para ele não se preocupar. Ela tem certeza de que vai arrasar na prova. Yuta então diz que estará torcendo por ela. Isso aquece seu coração. No dia seguinte, na escola, Yuta começa a se preocupar com a prova de Saki. Ao chegar em casa naquela noite, após um dia frustrante no trabalho, ele encontra o apartamento vazio. Isso o decepciona. Para piorar a situação, a chuva começa a cair de repente. Ele corre para recolher as roupas que estão espalhadas do lado de fora. Depois disso, ele se senta para dobrar as roupas, mas ouve no noticiário que chuvas intensas atingiram a cidade. Essas chuvas estão impedindo as pessoas de chegarem em casa. Ao ouvir isso, Yuta se preocupa. Então, ele envia uma mensagem de texto para saber a localização atual dela. Sem receber resposta, após esperar alguns minutos, ele pega 2 guarda-chuvas e sai para procurá-la. Ao chegar no elevador, ele espera que ele abra. No momento em que abre, ele corre para dentro só para esbarrar em Saki, que está voltando para o apartamento. Ele se desculpa imediatamente, mas Saki está mais preocupada com o lugar para onde ele está correndo. Yuta então explica que na verdade estava indo procurá-la, pois estava preocupado que ela pudesse ter falhado na prova e estivesse chorando em algum lugar. Saki se desculpa por deixá-lo preocupado e lhe mostra o 94 que ela tirou na prova. Embora não esteja feliz com a nota, pois planejava superar a nota dele de 96, e ela o informa que parou na loja de departamentos para comprar mantimentos. Esse é outro motivo para ela estar chegando tarde. Parece que Saki quer preparar uma refeição como forma de agradecimento, mas Yuta sente que não merece isso, pois foi uma troca justa. Ela então destaca as várias maneiras como ele a ajudou, mas ele apenas rebate cada afirmação com as vezes que ela o ajudou também. Isso faz com que ela se pergunte se ele sente que só pode contar com Shiori.
Ao ouvir isso, ele fica chocado. Ele se pergunta como ela chegou a essa lógica. Ela explica que sente que a única pessoa em quem ele realmente confia para apoiá-lo é Shiori. Ele a informa que isso é porque eles trabalham juntos. No entanto, ela se aproxima dele e pede para que ele dependa dela, assim como ele depende dela no trabalho. Ele ignora seu pedido e se oferece para preparar uma refeição para ela em vez disso. Ela desiste e concorda com seu pedido. No dia seguinte, no trabalho, Yuta fica chocado ao ver alguém que parece com Saki entrar na sala dos funcionários. Neste momento, seu gerente se aproxima para que ele faça uma pausa. Ele aproveita a oportunidade para descobrir que Saki está na livraria para uma entrevista de emprego. Na semana passada, Saki continuou detalhando seus sentimentos íntimos em seu diário. Ela escreveu sobre como percebeu que Yuta é bom em explicar as coisas. Graças a isso, ela teve esperança de passar em sua prova de recuperação. Ela também destacou como a música de fundo que ele escolheu para ela era ótima. Ela ficou impressionada que ele se esforçou para fazer algo bom para ela. No entanto, ela se sentiu desconfortável ao saber que ele obteve a música de Shiori, a infame colega de trabalho com quem ele alega não estar se envolvendo. Mesmo que ela não tenha o direito de colocar isso em seu diário, ela faz assim mesmo. Quando ele retorna para casa tarde em um dia, ela o escuta conversando com sua mãe sobre ir a algum lugar com uma garota. Ela se sente triste por ele não ter lhe contado sobre isso, mesmo que ele não tenha razão para fazê-lo. Ela então começa a se perguntar se era Shiori. Ela se sente bastante desconfortável com isso. Por curiosidade, ela vai checar Shiori na livraria. Ela não consegue parar de pensar em como eles formariam um bom casal depois de arrasar na prova de recuperação. Dias depois, ela volta para a livraria para continuar estudando pouco a pouco. Quando alguém se aproxima dela porque a viu olhando os cartazes de busca de empregos dos temporários, ela diz que está interessada sem pensar muito nisso. Isso também a ajudaria a economizar um pouco de dinheiro. Depois, ela começa a se sentir mal por pensar em conseguir um emprego na livraria sem informá-lo. Assim, quando ela mente para ele que se atrasou porque parou na loja de departamentos, na verdade, é porque ela estava entrevistando para o emprego na livraria. Ela continua a ter sentimentos não resolvidos por ele. Ela decidiu se submeter a um teste. Queria explicar a natureza dos sentimentos que estava vivenciando em uma palavra. Na semana seguinte, Yuta e os outros membros de sua família se sentaram para o café da manhã. Enquanto isso, seu pai descobriu que Yuta e Saki ainda se chamavam pelos sobrenomes. A mãe de Saki também se intrometeu para perguntar se os dois estavam envergonhados de usar seus nomes de nascimento. Ela não obteve resposta, mas continuou a insistir, incentivando Saki a chamar Yuta de irmão mais velho. Saki, que já tinha sentimentos que uma irmã não deveria ter por um irmão, soltou que não parecia certo. Seu pai então perguntou se ele se sentia da mesma forma. Ele concordou com o ponto de Saki. Após o café da manhã, seu pai soube que ele e Saki iriam retomar seu trabalho de meio período, o que o deixou preocupado. Yuta pensou que seu pai estava preocupado com como ele equilibrava o trabalho com as aulas de reforço de verão, já que estavam de férias. Então, ele o tranquilizou dizendo que estava bem. Depois, soube que esse não era o problema. Seu pai estava mais preocupado com o fato de que tudo o que ele fazia era se enterrar no trabalho. Seu pai sentia que não estava dedicando tempo para aproveitar as férias de verão. Precisava aproveitar essa oportunidade antes de ter que se concentrar nas provas quando voltasse à próxima sessão. Seu pai, então, o encorajou a sair com os amigos, mas ele era literalmente um perdedor, sem amigos divertidos com quem sair. Então, virou-se para Saki para perguntar se suas amigas tinham planos, e ela confirmou que não tinham. No dia seguinte no trabalho, Yuta e Shiori observaram Saki como pais orgulhosos enquanto ela atendia os clientes. Mais tarde, Yuta instruiu Shiori a dar apoio a Saki, e ele atendeu. Ao se aproximar dela, descobriu que ela estava tendo problemas para localizar um livro. Ele a levou para outra sessão para pegar o livro, o que realmente impressionou Saki. Após seu turno, ela caminhou para casa com Yuta e agradeceu mais uma vez por tê-la ajudado. Então, perguntou como ele conseguiu descobrir que o livro estava onde ele o encontrou. Ele explicou como descobriu e ela elogiou o quão impressionante foi. Isso fez com que ele comentasse que tinha certeza de que Shiori teria encontrado mais rápido do que ele. Saki não gostou disso, então apenas respondeu, "Oh." Na manhã seguinte, Yuta se aproxima de seu pai. Ele está consertando o ar-condicionado. A mãe de Saki está com ele. Yuta pergunta se Saki já está acordada. A mãe dela confirma que sim, mas que ela não lida bem com o calor. Isso surpreende Yuta.
Saki só começou a mudar para uma versão mais quieta de si mesma depois que entrou no ensino médio. A mãe dela ainda sente falta dos velhos tempos. Mais tarde à tarde, Yuta se encontra com Maru para um encontro de café. Enquanto estão lá, Maru informa a ele sobre mais um boato que ouviu. É sobre ele ir à piscina com Maya e algumas outras pessoas. Ouvir isso surpreendeu Yuta, porque essa é uma novidade para ele. Ele pede a Maru uma explicação melhor. Maru aponta cuidadosamente que ele está falando sobre ele e Saki indo à piscina com Maya. Yuta confirma que o boato é infundado. Maru conclui que eles ainda podem entrar em contato com ele. Maru olha a hora e vê que já está tarde para ele começar seu turno de meio período. Ele rapidamente informa Yuta. À noite, ele volta para casa com Saki. Enquanto caminham, ele a elogia por ser uma aprendiz rápida e confiável. Ela agradece a ele pelas palavras gentis. Não muito depois, eles passam por uma família brincando. Isso faz Yuta refletir sobre o que seu pai lhe disse sobre passar todo o verão trabalhando. Enquanto continuam a andar, Yuta para Saki para perguntar se Maya a convidou para a piscina. Ele se pergunta se ela o convidou também. Saki então pergunta se Maya disse isso a ela. Ele responde que Maya nem tem suas informações de contato para começar. Confusa, ela se pergunta como ele soube disso. Ele explica que outra pessoa lhe contou. Então, ela pergunta se ele gostaria de ir. Ele se abre para ela sobre como provavelmente se sentiria deslocado em uma piscina cheio de caras bonitos e garotas igualmente atraentes. Decepcionada com sua resposta, ela continua a andar. Ela aconselha que ele não se force a ir se não estiver afim. Ele então a chama para perguntar se ela vai à piscina. Ela responde friamente que não vai voltar para casa naquela noite. Ela percebe que a natureza de seus sentimentos não resolvidos é provavelmente ciúmes. Alguns dias depois, Yuta aponta para a mãe de Saki que o ar-condicionado deles agora está funcionando perfeitamente. Ouvir isso a deixa feliz. Isso significa que Saki poderá estudar em casa, sem ter que se preocupar com o calor. Como mencionou Saki, Yuta vê a oportunidade de perguntar se Saki não gosta de pessoas que desviam do que ela quer fazer. Confusa, ela pede uma explicação melhor. Yuta então explica um cenário. Um plano estava sendo feito sem a opinião dela. Mais tarde, pediram que ela se juntasse. Sua mãe responde que, pelo jeito dela, não acha que Saki iria apreciar tal gesto. Ela também aponta que Saki adoraria estar envolvida do início ao fim. Ele fala sobre como isso foi o que descobriu. Sua mãe, então, o provoca por pensar em convidar Saki para um encontro. Ele imediatamente responde que Saki é sua irmã. Ele explica que Saki é o tipo de pessoa que sempre gosta de estar em alerta. Então, ele se pergunta se ela realmente se dá um descanso algum dia. Ao ouvir isso, sua mãe percebe que Yuta só quer que Saki se divirta. Sua mãe também explica com tristeza que se ela não tivesse estado sempre ocupada com o trabalho e tivesse dedicado mais tempo ao filho, talvez Saki não tivesse crescido tão cabeça dura. Para compensá-la, mesmo que esteja bem tarde, ela pede que Saki a ajude com um pequeno favor. A pedido da mãe, Yuta vai até a porta de Saki e bate. Quando ela abre, ele a convida para a piscina. Ela o interrompe no meio da frase. Informa-o de que não vai, porque não tem tempo para isso. Yuta então lhe diz que mudou de ideia e agora está pensando em ir. Ele gostaria de obter o contato de Maya. Saki se recusa a dar suas informações de contato. Ela acredita que é falta de educação compartilhar informações de alguém sem a permissão dessa pessoa. Ela então diz que informará Maya pessoalmente e dará uma resposta quando ouvir dela. Após isso, ela bate a porta na cara dele, deixando-o sem resposta. Durante a aula de reforço no verão mais tarde naquele dia, uma garota atraente de óculos entrega a Yuta algo que ele deixou cair. Ele a agradece, mas antes que possa dizer mais alguma coisa, ela se afasta. Após as aulas, ele encontra Shirley. Ela está visitando um professor da área enquanto vai para o trabalho, e eles andam juntos. Enquanto isso, os dois de repente veem Saki os encarando do outro lado da rua. Mesmo que Saki esteja surpresa ao vê-los, ela finge um sorriso quase convincente. Depois disso, Saki mantém a interação com ele estritamente profissional no trabalho. Quando chega a hora de voltar para casa, ela lhe manda uma mensagem para ir sem ela. Alega que precisa fazer algumas compras. Assim, quando ele volta sozinho, começa a se perguntar o que há de errado com ela. Ele se lembra do momento em que ela lhe
Disse que não deveriam esperar nada um do outro. Ao chegar em casa, ele começa a olhar na geladeira, na esperança de encontrar algo que possa servir para o jantar. Enquanto isso, ele pega um recipiente de comida bem quando ela entra e pergunta o que ele está fazendo. Ele parece um ladrão faminto em uma missão. Ele então explica que quer fazer o jantar para ela como forma de gratidão pelo tempo que ela sempre dedicou a ele. Ela dá sinal verde para que ele aqueça o recipiente no micro-ondas e ele se coloca a fazer isso. Após o jantar, ele pergunta se ela quer café. Embora ela se pergunte por que ele de repente está sendo tão atencioso, ela concorda em tomar um. Enquanto ele começa a preparar o café, ele a lembra que ainda não recebeu as informações de contato sobre a situação da piscina. Ela então procede a lhe dar as informações de contato. Ele rapidamente a interrompe antes que ela clique em enviar, afirmando que não se importa muito com essas informações. Ele então se abre e revela que estava apenas tentando encontrar uma forma de fazer com que ela se divertisse lá e não porque ele quer ir. Saki não entende de onde ele está vindo. Então ele explica que inicialmente disse que queria ir porque achava que ela poderia ficar com ciúmes. Ele também explica que a mãe dela lhe contou sobre como ela sempre amou a piscina quando era mais nova. Então, ela informa que isso foi quando ela ainda era criança. Ele continua a incentivá-la, aconselhando-a a relaxar, e isso faz com que ela desista e diga que não consegue relaxar. Ao ouvir isso, ela rapidamente escreve o número de Maya e o entrega a ele antes de ir para o quarto, alegando que quer estudar. Na manhã seguinte, ela sai do quarto e percebe que acordou tarde porque dormiu muito tarde, estudando e pensando sobre o que ele lhe disse na noite anterior. Ela pede desculpas por não ter acordado cedo para preparar o café da manhã, mas ele a assegura para que descanse. Devido à sua teimosia, ela recusa. Ele vai para a cozinha para fazer o café da manhã. Ele a para no meio do caminho. Ele deixa claro que não quer que ela cozinhe nesse estado. Ele pede que ela se sente enquanto prepara o café da manhã para os dois. Logo depois, ele serve a refeição. Eles comem juntos. Enquanto continuam a comer, Saki de repente anuncia que devem ir para a piscina. No entanto, ela aponta que o único problema é que tem trabalho no dia da piscina. Yuta, que fica feliz que ela decidiu ir, sugere que podem trocar de turnos com outros trabalhadores a caminho do trabalho. Após o café da manhã, Saki finalmente se abrir para ele. Ela informa que ele deve ter percebido que ela estava de mau humor ao vê-lo com Shiori. Então, ela diz para ele avisá-la se realmente saírem. Ele rapidamente esclarece que não estão namorando. Mesmo que ela haja como se não se importasse, ela fica contente que não estão saindo. Ela não consegue relaxar. Ele então aponta que essa é a principal razão pela qual está preocupado com ela. Ele diz que se continuar se pressionando, vai acabar se esgotando. Ele sabe que ela realmente quer se tornar independente muito rápido, mas aconselha que ainda deve reservar tempo para descansar. O dia da viagem para a piscina finalmente chega. Saki se junta aos outros no ônibus. No entanto, apenas seu corpo está no ônibus. Sua mente voltou ao passado, quando sua mãe a levava em viagens quando era mais jovem. Agora que está mais velha, percebe que realmente sente falta daqueles tempos, quando não precisava se preocupar com nada. Logo depois, todos chegam à piscina. Ela, junto com as outras garotas, sai de seus maiôs para encontrar os garotos. Enquanto todos começam a brincar, ela percebe que Yuta é realmente bom em interagir com as pessoas. Quando ele não está confortável com algo, ele informa imediatamente. Essa é uma das várias razões pelas quais ela o acha atraente. O grupo então começa a brincar na piscina e se divertir. Enquanto isso, Saki continua concentrando sua atenção em Yuta, como se ele fosse sua musa pessoal. Ela percebe que, em vez de tentar se destacar, ele sempre se preocupa em garantir que todos se divirtam. Esse é um comportamento que ela acha muito legal. Embora sinta que os outros não notam esse traço nele, ela se pergunta se é a única que percebe. Ela então se senta com ele para perguntar. Por causa de sua aversão a ser o centro das atenções, ele explica que tenta evitar os holofotes. Ele não quer acabar estragando tudo. Ao ouvir isso, ela ainda o elogia por essa característica. Ela afirma que acha isso muito legal. Compara-o a um técnico de palco que se dedica a ajudar a todos. Depois disso, os dois continuam a sentar em silêncio, aproveitando a paisagem. Ela se desculpa para ir nadar. Vai se juntar aos outros para brincar na piscina. Ele a observa enquanto ela brinca feliz com os demais. Ver ela tão livre e feliz faz com que ele lembre dos momentos em que ela costumava rir. Nesse instante, percebe que não se importaria em transformar o riso dela em sons felizes mais tarde à noite. Ele e os outros se sentam dentro do ônibus para começar sua jornada de volta para casa. Ele então aproveita a oportunidade para pensar sobre sua descoberta recente. Embora ele não tenha conhecimento algum sobre conquistar garotas, sua mãe achou a salsicha de outro cara melhor do que a do pai dele.
A situação lhe deu uma visão cínica sobre o relacionamento entre homens e mulheres. Foi por isso que ele nunca se apaixonou por ninguém antes. Agora, percebendo essa emoção que a maioria das pessoas considera sagrada e gloriosa, quando ele olha para Saki, se pergunta como isso o pegou de surpresa assim. Depois de voltarem para sua cidade, Maya tenta conseguir suas informações de contato para manter o vínculo. A mente dele fica pensando por que, entre todos os caras do mundo, é sua meia-irmã que ele acha atraente. Enquanto ele e Saki caminham para casa mais tarde naquela noite, Saki aponta que percebeu que ele se tornou amigável com Maya. Ele prontamente esclarece que estava apenas tentando agradecer a ela pelo convite que fizeram. Dirige-se a ela como uma pessoa incrível. Ao ouvir isso, Saki o agradece por reconhecer Maya, pois isso a deixa feliz quando as pessoas apreciam sua amiga. Ele então pergunta se Saki se divertiu, e ela confirma que sim. No entanto, ela para, alguns segundos depois, e se abre com ele sobre nadar. Aparentemente, ela ama nadar desde jovem e não teve a chance de aproveitar por um tempo. Então, a viagem foi realmente divertida para ela. Ela também lhe informa que está feliz por ele ter a ouvido. Como de costume, ele é modesto sobre isso. Em seguida, ele começa a dizer algo, mas fogos de artifício à distância o interrompem. Então, os dois se concentram em assistir aos fogos de artifício. Enquanto isso, Saki elogia Yuta por ser atencioso e considerado. Isso o pega de surpresa, pois ele não esperava ouvir isso. Inconscientemente, Saki disse isso porque acha que é sua chance de se abrir. Ela continua a elogiá-lo e finalmente o chama de grande irmão. Yuta não responde. Ela pergunta nervosamente se ele ficou surpreso. Em seguida, fala sobre como ele cuida dela. Ele se esforça apenas para ajudá-la com as coisas. Ela acredita que ele é realmente alguém em quem pode confiar, como um verdadeiro irmão. Ao ouvir isso, ele responde que está feliz que ela o veja dessa forma. Eles continuam a caminhar para casa. Enquanto caminham, Yuta começa a pensar em como ele quase se envergonhou se não fosse pela interrupção dos fogos de artifício. Ele sente Saki chamá-lo de grande irmão, mesmo que não esperasse por isso. Isso meio que o trouxe de volta à realidade. Ele então conclui que todo o comportamento amigável dela e os elogios que ele recebeu são porque ela o vê como um irmão em quem pode confiar. Ele se alegra por não ter feito nada que pudesse prejudicar o relacionamento deles como irmãos. No entanto, ele não consegue simplesmente parar de se sentir atraído por ela agora. Ele se pergunta como vai agir ao redor dela. Enquanto isso, Saki também está em seu próprio mundo. Ela espera que Yuta não tenha visto suas mãos tremendo quando ela o chamou de grande irmão. Ela sente como se Yuta tivesse gostado dela e escolhido compartilhar isso com ela. Ela não tem certeza se conseguirá rejeitar esses sentimentos. Isso a assusta, pois sabe que um passo à frente dele irá ativar sua cláusula de liberação. Na manhã seguinte, Saki acorda e percebe que seus pais tiraram folga do trabalho. Coincidentemente, Saki e Yuta também têm o dia de folga. Isso deixa a mãe de Saki feliz, pois todos podem passar o dia juntos. Ouvir isso deixa Saki feliz, pois ela adora ver a mãe feliz o suficiente para compensar todos os momentos difíceis. Ela volta para seu quarto para pegar as chaves que usa para trancar sua caixa de diário. Ela pretende jogá-las fora, pois descobrir que tem sentimentos fortes por Yuta só estragará a felicidade de seus pais. Então, ela sai e joga as chaves fora de vez. Justo quando Yuta acorda de seu sono e vai para a sala para seu chá da manhã. A mãe de Saki aproveita a oportunidade para agradecê-lo por levar Saki à piscina. Ele rapidamente esclarece que foi o amigo de Saki quem os convidou. A mãe dela informa que não teria ido se ele não a tivesse arrastado. Não muito depois, Saki retorna para casa com cabelo curto. Isso deixa Yuta completamente atordoado. Quando ele diz a ela, "Bem-vinda de volta para casa", ela responde, "Obrigado, irmão mais velho." Algumas semanas depois, Maya discute os preparativos para a próxima reunião de pais e professores. Saki e outros alunos voluntários estão presentes. Após terminarem a reunião, Saki verifica seu celular. Alguns dos estudantes sugerem que vão fazer karaokê. Saki informa rapidamente a Maya que tem algumas coisas para fazer, então não vai se juntar a eles. Ao sair, Shinjo, um dos estudantes que também está interessado nela, a observa com uma expressão desapontada até que seu amigo o interrompe. Não muito tempo depois, Saki retorna para casa para encontrar sua mãe. Ela imediatamente pergunta se ainda tem tempo livre. Sua mãe informa que já ligou para seu trabalho para avisar que ela vai se atrasar. Portanto, ela não precisa se apressar. Saki pergunta à mãe
Por que ela enviou uma mensagem pedindo uma reunião presencial na próxima reunião de pais e professores quando poderia apenas ter enviado um texto? Sua mãe afirma que um texto não resolveria a situação. Ela também queria ter certeza sobre algo. Ela então pergunta como as coisas estão indo com Yuta na escola. Saki responde que eles estão em turmas diferentes, então as coisas têm sido praticamente as mesmas. Sua mãe pergunta se os outros alunos sabem sobre o relacionamento deles. Saki responde que não acha que sabem, pois não tem contado a ninguém. Ao ouvir isso, o pior medo de sua mãe se confirma. Ela se abre sobre como está planejando comparecer a ambas as reuniões no mesmo dia, pois o pai de Yuta está ocupado com o trabalho. Ela não pode realmente tirar vários dias de folga. O problema agora é que se ela comparecer a ambas no mesmo dia, os outros alunos descobrirão que eles são irmãos. Momentos após Yuta retornar para casa, a mãe de Saki rapidamente informa a ele sobre como estão discutindo o que fazer com a reunião de pais e professores dele. Confuso, ele se pergunta por quê. Ele descobre que seu pai está muito ocupado para comparecer, então a mãe de Saki está planejando ir em nome dele. A mãe de Saki também informa a ele que ele e Saki podem agendar seus encontros em dias diferentes. Ela vai procurar uma maneira de fazer isso funcionar. É assim que ele descobre que a mãe de Saki sabe que eles não contaram a ninguém na escola sobre o relacionamento deles. Ele se pergunta sobre o estresse que ela terá que passar para ir à escola 2 vezes. Ele acha que é injusto da parte dela. No entanto, ela descarta suas preocupações e começa a trabalhar. Saki logo depois aparece, dizendo que também vai trabalhar. Ele se despede dela. No trabalho, Saki recorda o que sua mãe lhe disse durante a conversa anterior. Ela se abriu com sua mãe sobre como sente que Yuta ainda não a aceitou como sua mãe. Isso a deixa um pouco triste. Mais tarde à noite, Saki retorna para casa para conversar sobre isso com Yuta. Ela vê que Yuta já fez o jantar. Felizmente, Yuta também quer falar sobre isso porque eles disseram ao mesmo tempo. Ele sugere que comam e conversem sobre o assunto. Conforme começam a comer, Yuta informa a ela que não tem problema com as pessoas sabendo que ela é sua irmã. No entanto, não é uma decisão que ele pode tomar sozinho. Saki informa a ele que sente o mesmo também. Ambos concordam que não querem tornar a situação mais difícil para seus pais. Yuta então sugere que agendem para o mesmo dia, para que seja mais fácil para a mãe dela. Ela informa que vai avisá-la sobre a decisão deles. Eles então vão lavar a louça. Enquanto fazem isso, chegam a um acordo para suprimir quaisquer sentimentos românticos que tenham um pelo outro. Decidem focar em serem meio-irmãos para manter seus pais felizes. Na manhã seguinte, Yuta informa seu pai sobre o último desenvolvimento antes de ir trabalhar. Ele fala sobre como sua esposa também ficará feliz com isso. Yuta então descobre que a mãe de Saki sempre disse a seu pai como sempre quis que eles fossem uma família de verdade. Se ela souber que ele a aceitou como parte de sua família, isso realmente a deixaria feliz. Logo depois, Saki sai de seu quarto para saudá-los, chamando-os de pai e irmão mais velho, respectivamente. Ela então mostra a ele uma mensagem que enviou sobre a decisão deles, o que o choca. Ela responde que a decisão deles realmente deixou a mamãe feliz. No caminho para a escola, Yuta começa a pensar sobre como Saki agora os chama como se fossem uma família de verdade. Chegando à escola, ele informa rapidamente Maru sobre seu relacionamento com Saki. Maru se desculpa por ter falado algumas coisas cultas sobre ela. Ele não sabia sobre o relacionamento deles e aceita seu pedido de desculpas. Enquanto isso, Saki está atualmente saindo com amigos. Um deles sugere a ideia de se encontrar mais tarde no mês. Todos concordam em ir jogar boliche. Saki é cética sobre participar. Ela pode estar estudando ou trabalhando. Shinjo percebe isso e sugere que façam uma sessão de estudos em vez de sair para favorecer Saki. Eles começam a pensar em um local que podem usar. Momi sugere que usem a casa dela. Depois disso, todos vão para o vestiário para continuar a conversa. Eles não percebem que Yuta está lá para verificar seu armário. Ele vê Saki rindo do que Momi diz. Mesmo que o sorriso dela o deixasse maluco, ele sabe que é melhor não agir sobre isso. Chegando ao trabalho, Shiori o provoca por parecer triste. Ele não tem compartilhado muitos turnos com Saki, ultimamente. Ela então o encoraja a se abrir sobre o motivo de estar se sentindo assim. Ele garante a ela que não está acontecendo nada e que eles são apenas irmãos. Em uma tentativa de animá-lo, ela informa que sua faculdade realizará um evento de portões abertos em breve. Ela o convida e garante que cercar-se de garotas bonitas da faculdade certamente o animará. Ele suspira e confirma que ela estuda em uma faculdade feminina. Não muito depois, ele vê uma cliente com dificuldade para encontrar um livro e vai ajudá-la. Ao chegar até ela, descobre que ela é a garota bonita de óculos da sua escola de verão.
Ele aprende que o nome dela é Kaho. Enquanto isso, Saki está de volta em casa, sentindo falta de Yuta. Ela se pergunta se tentar manter distância dele é uma boa ideia. Ela não quer evitá-lo completamente. O dia da conferência de pais e professores finalmente chega. A mãe deles confirma a programação para ver se não se confunde antes de irem para a escola. Na escola, Yuta encontra Maya, que também está esperando pela reunião. Ele descobre que Saki já voltou para casa. Apparently, Saki voltou para casa para acordar a mãe, porque está preocupada que ela possa acordar tarde. Maya então pergunta pela 100ª vez se ele está afim de Saki. Yuta responde que não está e continua enfatizando. Com base no fato de que são irmãos, Maya pergunta se pode apresentá-lo a outra pessoa. Ela conhece alguém que está ficando louco por ela. Embora ele sinta algo em relação à pergunta, ele responde que isso não é algo que exige que ela peça sua permissão. Logo depois, Yuta acompanha sua mãe até sua sala de aula. Antes de entrarem, ela o garante que fará o melhor que puder. Isso faz com que ele sorria em agradecimento. Dentro da sala de aula, o professor avisa que ele não terá problemas para entrar em uma universidade famosa. Ele elogia sua mãe por criá-lo bem. Ao ouvir isso, ela fica tão animada que precisa apertar as mãos antes de flutuar até as nuvens 9. Nesse momento, Yuta também a reconhece, dizendo ao professor que é grato à sua mãe. Após a reunião, Saki escuta sua mãe falando sobre como ela precisa se apressar para sua aula. Ela agradece feliz pela forma como ele a abordou durante a reunião, o que alivia Saki. Durante a reunião de Saki, sua professora fala sobre um boato que estava circulando sobre ela. Através de uma observação cuidadosa, a professora descobriu que ela não é nada parecida com os rumores, o que as alivia. A professora então passa a discutir uma faculdade que ela gostaria de frequentar. Quando descobre que Saki está procurando uma com baixos custos de matrícula que a coloque em uma boa posição no mercado de trabalho, ela recomenda uma faculdade que Saki pode conferir. Ela também entrega um panfleto da escola, afirmando que terão um evento de campus aberto naquele fim de semana. Naquele fim de semana, Saki vai à faculdade e fica chocada ao ver Shiori na recepção. Shiori, por outro lado, fica muito animada ao vê-la em sua escola. Ela decide mostrar a Saki o campus antes do evento começar. Saki é cética em relação a isso. Nesse momento, Kudo, um palestrante que deve falar no evento, se aproxima para cumprimentá-las. Shiori então apresenta Saki a Kudo. Kudo se aproxima dela para avaliá-la. Depois que ela termina, informa Saki que pode perceber que ela está lutando com algo. Ela então vai até seu escritório e pede a Saki que a acompanhe, já que ainda tem algum tempo antes da palestra. Enquanto Kudo se afasta, Shiori a critica por sempre tentar flertar com alguém, mas Kudo se vira e pede para Saki acompanhá-la até seu escritório. Saki descobre que Shiori poderia muito bem ser uma blogueira de fofocas. Ela já havia contado a Kudo um pouco sobre ela e Yuta. Embora Shiori não tenha dito os nomes deles, ainda assim deu informações sobre eles. Kudo vai direto ao ponto. Ela pergunta se Saki se apaixonou por Yuta. Saki questiona por que ela está interessada. Kudo responde que a resposta dela é tudo o que precisa para confirmar os sentimentos de Saki. Saki se sente ofendida com isso e vai direto ao assunto sobre como não gosta dela. Kudo responde que gosta de garotas honestas. Então, ela repete a pergunta sobre Saki gostar de Yuta. Saki tenta evitar a pergunta dizendo que ele é um bom irmão, mas Kudo continua a incomodá-la. Ela insiste que Saki quis dizer isso de forma romântica. Enquanto isso, Uta encontra Kaho na biblioteca. Kaho sugere que eles vão até a loja de conveniência para almoçar. Quando eles chegam à loja de conveniência e começam a pegar os lanches que querem, Saki finalmente diz a Kudo como realmente se sente sobre Yuta. Ao ouvir isso, Uta propõe que Saki pode não ter sentido sentimentos românticos por ele em primeiro lugar. Para provar seu ponto, ela informa Saki que, pela forma como Shiori a descreveu, ela acha que Saki é alguém que gosta de usar a moda como uma forma de se exibir. No entanto, Kudo pensa que o fato de Saki ter aparecido na faculdade mostra que ela é uma estudante séria. Então, ela informa Kudo que veio com a recomendação de seu professor. Mas isso só prova o ponto de Kudo sobre como ela é séria. Recusando-se a desistir, Saki explica que usa sua moda para provar que pode usar o que tem para parecer bonita. Ela também informa Kudo que não veio para a escola porque é uma estudante séria. Ela afirma que veio porque acha que isso pode ajudá-la a ter a melhor vida que ela pode ter.
Isso faz Kudo informá-la que pode ver que Saki é do tipo que está sempre lutando para ser ela mesma. Então, quanto mais forte ela luta, mais precisa de amor e aprovação. Quando alguém lhe mostra o menor gesto de apoio, ela se apega. Enquanto isso, na loja de conveniência, Kaho percebe que Yuta não está tentando chamá-la para sair como ela pensou inicialmente. Ela então se desculpa por tirar conclusões precipitadas e culpa por não ter ido a uma escola normal. Como ela frequenta a escola à noite de volta ao escritório do Kudo, Kudo continua a diagnosticar a personalidade da Saki. Ele informa a Saki que apenas algumas pessoas a entendem verdadeiramente. Então, quando ela percebe que Yuta é uma delas, ela se apaixona por ele. Ela tenta resistir a isso, mas não consegue fazer isso com confiança. Ela sabe que é a verdade. Kudo a aconselha a tentar interagir com muitas pessoas. Ela definitivamente encontrará alguém por quem se sentirá atraída um dia. Quando esse momento chegar e seus sentimentos permanecerem inalterados, Kudo a assegura que esses são seus verdadeiros sentimentos. Ela deve sempre valorizá-los. De volta para casa naquela noite, Saki explica a Yuta durante o jantar como ela se encontrou com Shiori e Kudo durante sua visita à faculdade que frequenta. Yuta então pergunta se ela está disposta a ir para a faculdade. Ela responde que adoraria tentar. Ela também pergunta se ele continuará indo ao lounge de estudos. Ele responde que, sim. Ele então informa a ela sobre um novo amigo que fez lá e como eles irão almoçar juntos novamente no dia seguinte. Isso deixa Yuta feliz. Eles estão se acostumando a conhecer outras pessoas e a ter um relacionamento normal de irmãos. No dia seguinte, Saki participa da sessão de estudos que seus amigos organizaram na casa da Maya. Isso é realmente um ponto positivo para ela, porque está começando a aprender a confiar nas pessoas. Após a sessão, ela e Shinjo param na loja de conveniência para pegar algumas coisas. Ao saírem da loja com suas sacolas, Yuta, que está no restaurante almoçando com Kaho, os vê de longe. Logo, ele volta a se concentrar em Kaho. Enquanto continuam a conversar, Kaho percebe que ele pode ter alguns problemas em sua vida amorosa. Yuta aproveita a oportunidade para abrir o coração sobre como se sentiu por alguém com quem nunca deveria ter se envolvido. Ele também explica que, se tentar se submeter a seus verdadeiros desejos, apenas causará problemas para todos que conhece. Sentindo que é um assunto sério, Kaho sugere que saiam pela cidade naquela noite, porque ela adoraria mostrar algo para ele. Enquanto isso, Shinjo decide usar suas habilidades em desenvolvimento e informa Saki que ele está interessado nela. Saki fica lisonjeada em ouvir isso, mas infelizmente não sente o mesmo. Então, ela o rejeita sem nem mesmo lhe dar a chance de "eu vou pensar sobre isso". Confuso, ele pergunta se ela está saindo com alguém. Ela diz que não. Então ele pergunta se ela pelo menos tem uma paixão. Mesmo que a voz dela quebre um pouco, ela ainda diz que não. Isso o deixa triste. Ela realmente não deve querer ele de jeito nenhum, mas ele não tem outra opção. Então ele diz a ela que não vai se preocupar mais com isso. Mais tarde, à noite, Kaho mostra a Uta um lugar que ela costumava frequentar quando estava no ensino fundamental. Yuta se pergunta por que ela está mostrando isso a ele. Ela responde que isso a lembra de seu velho eu. Isso a irrita. Assim como Kaho não teve uma mulher em quem contar enquanto crescia, também é o mesmo para Kaho. No entanto, em seu próprio caso, ela perdeu totalmente o interesse pela humanidade como um todo. Aparentemente, Kaho perdeu ambos os pais em um acidente quando estava no ensino fundamental. Foi quando ela descobriu que as famílias de seus pais eram contra o casamento deles desde o início. Em vez de cuidar dela durante o sepultamento, todos apenas zombaram de seus pais. Foi sua tia quem eventualmente sentiu pena dela e a acolheu. Quando se mudou com ela, sua tia deu a ela um conselho sobre reconciliação e abrir seu coração para o perdão. O conselho tocou seu coração de tal forma que ela passou a noite toda chorando. Kaho então pergunta a ele se ele conseguirá suprimir os sentimentos que tem. Ele explica que não pode deixar os sentimentos que tem saírem. Ela então o aconselha, informando que se ele continuar enganando seu coração e não resolver os sentimentos que tem, isso irá desprezá-lo e deixá-lo marcado para sempre. Na manhã seguinte, ele se senta para o café da manhã com Saki. Enquanto comem, ele fala sobre como a viu saindo da loja de conveniência com um cara no dia anterior. Saki confirma que ela estava com Shinjo. Saki diz que ele não conseguiu ver o rosto dele do lugar onde estava sentado no restaurante. Ela então pergunta onde ele foi no dia anterior, o que fez com que ele chegasse tarde à noite. Ele responde que estava com um novo amigo que mencionou que ia almoçar. Saki rapidamente para confirmar se o novo amigo a que ele se refere é uma garota. Yuta está cético sobre como responder a essa pergunta, mas ele diz que sim.
Saki, que está apenas desfrutando da conversa, pede que ele continue com sua história. Ele então continua explicando como o passeio lhe deu a chance de pensar sobre muitas coisas. Ele planeja resolver algo. Confusa, Saki pede para ele explicar o que quer dizer com isso. Finalmente ele reúne coragem para confessar que sente algo forte por ela. Ao ouvir isso, Saki para por um momento. Então, ela pergunta se ele está tentando fazer uma piada. Ele responde que não pode fazer uma piada tão cruel. Ela finalmente acredita nele, porque sabe que ele nunca faria algo tão sem coração. Para confirmar ainda mais sua confissão, ela pergunta se ele se refere a isso de uma forma fraternal ou de um jeito que permita que eles se toquem. Ele escolhe o último. Mesmo após ouvir isso, Saki decide ficar na negação. Ela começa a falar sobre como irmãos podem sentir essas coisas um pelo outro. Logo após, suas emoções a dominam, e ela corre para seu quarto, deixando-o sozinho. 30 minutos depois, ele vai bater na porta do quarto dela para ver se ela se acalmou um pouco. Sem receber resposta, ele começa a se sentir mal. Ele se preocupa que possa tê-la pressionado demais com sua confissão. Ele bate novamente. Felizmente, ela abre desta vez. Após abrir a porta, ela o puxa para dentro do quarto, afirmando que está bem com os sentimentos dele. Dentro do quarto, ela o abraça profundamente, o que o pega completamente de surpresa. Ele pode literalmente sentir o corpo dela. Então, ela agradece por ele ter reunido coragem para contar a ela seus sentimentos em primeiro lugar. O peso de guardar esses sentimentos teria sido muito difícil para ele. Depois disso, ela pega na mão dele e promete carregar o peso dos sentimentos também. Seja como for, se ele tem sentimentos por ela como irmão ou algo mais, ela está bem com isso. Independente do que seja, ela fica feliz. Ouvir isso o choca até os ossos, porque ele não esperava esse tipo de reação dela. Ele diz a ela que está tudo bem. Ela então abre o coração sobre como não tem certeza se os sentimentos que tem por ele são porque ele é seu irmão ou algo mais. Mas se eles puderem se confortar ao se abraçarem quando precisarem, ela ficará feliz com isso. Os dois então chegam a um compromisso. Eles não querem magoar os pais, mesmo que doe muito pensar que talvez nunca tenham a chance de despir um ao outro. Eles prometem proteger a relação de irmãos. Esse é o fim do vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, me avise nos comentários. Você vai abrir um saquê na sua primeira noite? Certifique-se de assistir a este vídeo na tela. Por favor, me dê muitos likes. Inscreva-se no canal se você quiser ver um resumo como este. Paz.